A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos jovens. Já estamos na lição de número 10 do quarto trimestre, que traz por título Uma liderança chamada para restaurar. Se prepare porque o alimento está forte, viu? Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos o canal completo. Você acha tanto videoaula como também a dinâmica. E já vou deixar o aviso, viu? A dinâmica dessa aula, a lição de número 10, já está disponível no nosso canal e está fantástica. Eu tenho certeza que vai facilitar o entendimento da sua turma. Lembrando a você, viu? Esse tema de vocês é o mesmo tema da turma de adulto, da lição número 10 dos adultos, vai estar estudando acerca do Vale de Ossos Secos, que também vocês estão estudando. A diferença é o foco. A de vocês é a questão enquanto Ezequiel, uma liderança que foi chamada por Deus para fazer a restauração, e com relação ao adulto está focando a questão dos pecados e as consequências das ações com relação ao reino do sul, tá bom? Vamos lá para a nossa lição. Mas eu não posso deixar de fazer os meus agradecimentos a você que é inscrito no canal, a você que é membro, a você que comenta, a você que deixa seu like, que Deus esteja te abençoando cada vez mais, viu? E se você é novo por aqui desse canal, estou te convidando, vem fazer parte da nossa família. Nós queremos chegar até o dia 1º de dezembro a 20 mil inscritos. Eu estou te convidando, vem fazer parte da nossa família e assim descomplicar a teologia, tá bom? Lembrando a você, nós lançamos agora recentemente o nosso aplicativo totalmente gratuito, onde você vai ter os nossos vídeos de uma forma organizada, indicações de curso, subsídio teológico. Está sensacional o nosso aplicativo, tá bom? Se você quiser baixar, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa baixar gratuitamente o nosso aplicativo e assim receber vários subsídios teológicos, tá bom? Lançamos também, em comemoração aos 19 inscritos, o nosso site. Acesse aí por gentileza, www.descomplicandoteologia.com.br. Você vai ter vários artigos relacionados à Escola Bíblica Dominical, relacionado também às dinâmicas digitadas, você encontra no nosso site, e também com relação à escatologia. Eu sou todo esse livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Quem tiver adquirir, custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Meu WhatsApp está passando por aqui, tá bom? Mas não se esqueça, inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa família. Pastor, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa lição de número 10 dos jovens do quarto trimestre, que traz por título Uma liderança chamada para restaurar. Veja só, nós vamos estar estudando nessa lição acerca do profeta Ezequiel e o Vale de Ossos Secos, que é tema de várias mensagens. Muitos pregadores já pregaram nesse tema. Eu, por exemplo, nunca preguei, mas já está me dando vontade de pregar, viu? Qualquer dia, quem sabe não vou pregar na sua igreja, viu? Dê um brado de glória. Então vejamos, o Vale de Ossos Secos, irmãos, nada mais é do que a situação como estava vivendo a nação de Israel, que vamos estar falando isso mais detalhadamente na frente, tá bom? E Israel estava no pecado, estava morto espiritualmente e também enquanto nação. E Israel deixaria de existir enquanto nação. E isso é bastante prejudicial, que o grande êxtase da nação de Israel era Israel ser um povo independente. Israel lutava toda a sua vida para que pudesse ser independente e que nenhuma outra nação estivesse subjugando, estivesse levando Israel para cativo. Mas, no entanto, o reino do norte já tinha passado pelo cativeiro e não tinha sobrevivido, que para mim deixou de existir enquanto nação, enquanto povo. E agora o reino do sul estava também passando pelo cativeiro, no caso agora babilônico, e estava sofrendo as consequências dos seus pecados. Quero lembrar você, viu? A revista de adultos também está estudando esse tema. Eu acho fantástico você dar uma observada também, tá bom? Vamos lá para o nosso texto principal. Lembrando a você que nós continuamos vendendo camisas personalizadas para a sua EBD. Aqui tem um modelo e no final do vídeo também tem vários modelos de camisas personalizados para a sua escola bíblica dominical. Quem tiver interesse, meu WhatsApp está passando aqui, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vamos ao nosso texto principal, que está em Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 10, que diz: E profetizei como ele me deu ordem.
Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 10. Neste texto principal aqui, o comentarista está falando de algo ainda que não aconteceu. É a restauração de Israel com relação à espiritualidade, com relação à parte espiritual. E Israel não foi restaurado ainda. E esse episódio 37, 10, é exatamente isso. Quando vai acontecer a restauração, a paz, a pacificação na questão de Deus para com Israel e Israel para com Deus. Você sabe muito bem que Israel está praticamente desviado do caminho do Senhor. Israel rejeitou o Messias, que foi o Filho de Deus, enviado à terra para salvar os judeus, gregos, a todo mundo. Mas, no entanto, os judeus rejeitaram a Jesus. Mas existe a profecia que Israel será restaurada, exatamente nesse texto. Só que isso não vai acontecer agora. Não, pastor, não vai não. Isso só acontecerá no final da grande tribulação. Daqui a pouquinho vou contar mais com relação a isso, viu? Vamos agora para o resumo da lição. Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com ele para a restauração do seu povo. O profeta Ezequiel vai estar entrando aqui, irmãos, porque foi ele que Deus estava usando. Foi a ele que Deus estava mostrando a situação do povo de Israel, vale de ossos secos. E também é a ele que Deus faz a promessa, ó, pode ficar tranquilo, eu estarei restaurando esse povo, eu estarei ressuscitando esse povo. Esse povo que está com ossos secos, vão ter nervos, vão ter carne, vão ter pele e vão ter espírito, vão estar ressuscitando enquanto nação e também enquanto a questão da espiritualidade da nação de Israel, que no caso é a paz para com Deus, que vai estar acontecendo qualquer momento desse, viu? Eu espero que aconteça agora, sabe por quê? Que significa que nós vamos estar morando no céu. Quando Israel for restaurada, nós não estaremos aqui nesta terra, não. Nós vamos estar no céu. Na verdade, vindo do céu, com Jesus Cristo de Nazaré, em poder e grande glória. Fique tranquilo que eu vou explicar daqui a pouco com relação a isso. Se você conseguir aquele tempinho, eu recomendo você fazer a leitura com relação à leitura semanal, viu? Olha só o que está escrito. Segunda-feira, Deus purifica o seu povo. Na terça-feira, um convite à confiança em Deus. Na quarta, reconhecer onde caiu. Na quinta, a corrupção dos últimos dias. Na sexta, a soberania de Deus. No sábado, a misericórdia no Senhor. E no domingo é o tema da nossa lição, uma liderança chamada para restaurar. Assim foi feito na vida do profeta Ezequiel. E quem sabe não vai acontecer também na sua vida, viu? Você vai ter chamado para estar restaurando o povo de Deus, a sua graça, a sua EBD, em nome de Jesus. Tem muitos lugares aí, irmãos, que as pessoas não gostam de participar da EBD. As pessoas não têm interesse, é baixa frequência, só o sangue de Jesus. Por isso que em dezembro nós vamos estar lançando o nosso primeiro curso, tanto para professores da Escola Bíblica Dominical, de todas as classes. O curso está sensacional, o material já está todo pronto, já vou iniciar as gravações, tá bem? Como também teremos outro curso para superintendente, está motivando, incentivando e organizando. Aguarde que teremos novidade, viu? Quem sabe para comemorar os 20 mil inscritos. Vamos lá agora para a nossa leitura bíblica em classe. Está ali do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, que vai ser com relação ao texto do Vale de Ossos Secos. Eita, meu pastor, tem muita coisa para a gente falar, viu? Só está começando, mas fique tranquilo, que eu vou descomplicar o que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa introdução. Quero mandar a parte do Senhor para o nosso diácono Júnior, lá da Assembleia de Deus de Presidente Tancredo Neves, viu? Eu sei que você está conectado aqui e lembrando, viu, Júnior? Não pode dar risada dos meus cartazes, não, viu? A paz do Senhor, Júnior. Paz do Senhor a todos os irmãos da Presidente Tancredo Neves, da Assembleia de Deus, viu? Presidido pelo meu amigo, pastor Davi Melo. Deus te abençoe e vamos dar seguimento, viu? Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer quando é necessário uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Veja só, meus irmãos. Esse tema daqui foi escolhido com relação à liderança, porque vai demonstrar o seguinte: o profeta Ezequiel era o profeta do momento, que estava lá profetizando na Babilônia, chamando o povo a arrependimento e dizendo, olha, tudo isso nós temos culpa, mas no entanto Deus tem uma promessa de restauração. E eu tenho dito o seguinte: Deus gosta de fazer promessa, mais do que isso, Deus gosta de cumprir com as suas promessas. Tudo aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Claro que tem o seu tempo, tem a sua hora. E nos resta o quê? Adorar o nome dele, reverenciar o nome dele. E aqui com relação ao profeta, foi chamado por Deus para ver a situação espiritual e nacional da nação. O
povo de Israel estava desviado. Por isso que estava sofrendo as consequências dos seus pecados. E eu sempre tenho dito aqui, tudo que o povo não gosta é sofrer as consequências do pecado. A vontade do povo é o seguinte: pecar, 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 e depois Deus passar a mão pela cabeça, perdoando, se um povo ter se arrependido. E isso não acontece. Para que Deus possa perdoar os pecados, é necessário haver arrependimento verdadeiro, mudança de atitude, de comportamento. E era isso que Ezequiel não tinha feito. Por isso, Deus levanta agora o profeta Ezequiel para ver a situação do pecado do povo, para ver o fracasso do povo, para ver como o povo estava disperso com relação aos preceitos de Deus. E quando Deus levanta o profeta, também lhe faz uma promessa: mas vai ter restauração. Que Deus também, irmãos, possa te chamar, você que é professor, para estar restaurando a sua classe. Você que é superintendente da EBD, que possa estar restaurando a sua EBD. Você que é pastor, que possa estar restaurando a sua escola bíblica dominical, a sua igreja, em nome de Jesus. É momento de restauração. Nós não podemos desistir da nossa igreja, da nossa classe, da nossa EBD, da nossa família. É tempo de restauração. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag é tempo de restauração, porque esta é a vontade de Deus em minha e na sua vida. Vamos dar início agora ao estudo, nosso primeiro tópico, que traz por título a visão do Vale de Ossos Secos. No item 1, compreendendo a visão. A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos indica que se tratava de uma espécie de parábola. Essa visão deve compreender como a ilustração de que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, a restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida à semelhança que Adão e Eva tiveram no Éden. Além da visão do vale de ossos secos, o capítulo de número 37, Ezequiel, registra a visão de dois pedaços de madeira, e ambos têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e a atualidade para a restauração do novo Israel como fruto da obra do Messias. Veja só, meus irmãos, você deve entender que Deus, para falar com o seu povo, ele usa de diversas formas. Deus utiliza visão, revelação, profecia, sonhos. Existe muita ação que Deus revela para com o povo. Com relação ao profeta Ezequiel, ele teve um arrebatamento de espírito. Praticamente acontece da seguinte forma: o corpo físico dele estava na Babilônia, tá bom? O corpo físico dele está na Babilônia, mas o seu entendimento, o seu pensamento, a sua mente, o seu espírito estava no vale de ossos secos. E Deus o levou lá para estar mostrando como estava o povo, para que pudesse visualizar, contemplar toda a situação pecaminosa que estava existente no povo. Mas esta visão que Deus faz, que Deus mostra ao profeta, não é para que ele ficar triste, não. Muito pelo contrário, é que pudesse entender que tudo aquilo que ele já estava sofrendo era devido às suas ações, por causa dos seus pecados. Mas o mesmo Deus que estava punindo, presta atenção, o mesmo Deus que estava punindo, estava castigando. Olha só, Nabucodonosor foi levantado por Deus para castigar a nação de Israel. Não foi o diabo não, viu? Todo mundo pensa que não foi o diabo não. O próprio Deus levanta agora a nação babilônica para invadir Jerusalém, castigar o povo, para que o povo pudesse se arrepender. Porque tem gente, irmão, que só se arrepende do castigo. Tem gente que só volta para Deus quando o negócio está apertado. Tem gente que só volta para Deus quando está doente, quando está na enfermidade. Quando fala, a pessoa voltou porque estava na dor. É isso mesmo. Mas sabe que coisa interessante? Deus aceita. Que Deus transforma e Deus abençoa. Quando Deus mostra essa visão ao profeta Ezequiel, para que pudesse entender que todo o sofrimento que Israel estava passando são as consequências dos seus pecados, mas a promessa continuava viva. Vai ter restauração, vai ter mudança, vai ter renovo. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição, a mensagem da visão. Os ossos secos representavam os judeus no cativeiro. Eles estavam separados e mortos. Contudo, temos um Deus que restaura, que faz tudo novo. Embora Israel estivesse arruinado, o Senhor os conduziria de volta à sua terra como evidência clara de uma restauração completa. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava e o seu interesse em restaurá-lo. A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada em suas afirmações: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo e trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar, se comportar, e com ela a restauração, confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. Veja só, Israel sempre foi e sempre será nação de Deus, povo de Deus. Só que muitas das vezes Israel pecava contra o Senhor.
Israel, em todas as épocas, sempre tinha pessoas, irmãos, que se desviavam do caminho do Senhor. E Deus sempre chamando a atenção, gente, se converta, largue os maus caminhos, não tenha as mesmas atitudes que os povos ímpios têm, não adore outros deuses, não cultue outros deuses. Mas, no entanto, Israel sempre caía nesses pecados. E Deus sempre levantava os profetas. Mas como Israel não deu ouvido aos profetas, eu tenho dito que o boleto chegou. O que estava acontecendo com a nação de Israel nada mais é do que o boleto de todos os seus pecados. A Bíblia diz que Deus é longânimo em irasse, mas o tempo de Deus chega. O tempo de castigo chega. O tempo de pagar o boleto chega. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Depois de vários pecados, vários anos, Deus levantando o profeta e o povo matando. Deus levantando o profeta e o povo rejeitando. Deus levantando o profeta e o povo recusando. Preferindo os falsos profetas porque profetizavam aquilo que eles queriam. Em Israel existiam muitos falsos profetas que, amando do rei, profetizava aquilo que o rei gostava, aquilo que fazia a vontade do povo. Olha, os falsos profetas profetizavam o que o rei queria, o que o povo estava esperando. Já o profeta de Deus não fala em si mesmo, ele fala em nome de Deus e segundo aquilo que Deus mandou. Por isso que o profeta falava, assim diz o Senhor. Sabe por quê? Aquela palavra não era dele, mas sim de Deus. E no tempo de hoje tem que ser a mesma coisa, viu? Tem muitas pessoas querendo ser profeta aí, mas só falam o que o povo quer, o que o povo gosta. Que isso seja repreendido e tirado do nosso meio, viu? Precisamos ser homens e mulheres de Deus. Vamos dar início agora ao estudo, nosso primeiro tópico e o terceiro item da nossa lição, que traz por título Lições deixadas à liderança. Vejamos. Faziam parte do governo de Israel o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança do seu povo. O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta era grave, irreversível. Mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que para ele nada há impossível e que, independente das condições de uma nação, ele é capaz de mudar tudo. Chama a atenção que, além de sequíssimos, aqueles ossos estavam separados. Houve um ruído e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Veja só, meus irmãos, a nação de Israel existia três lideranças importantes. Primeiro, o rei, tá bom? O rei. Segundo, o sacerdote. E terceiro, o profeta. O rei administrava a nação de Israel nas questões políticas, na questão organizacional. O sacerdote intercedia a Deus pelo pecado do povo. Todas as vezes em que a nação estava pecando, o sacerdote tinha por obrigação fazer sacrifício pedindo perdão do povo a Deus. E o profeta era sempre levantado quando o rei falhava. Quando o sacerdote falhava, Deus, dentre o povo, Deus escolhia o profeta. Porque o profeta falava em nome de Deus para o povo. O profeta falava qual era a vontade de Deus para com o povo. O sacerdote apresentava os pecados do povo para com a Deus, para que Deus pudesse estar perdoando o povo. Já com relação ao profeta, Deus levantava para trazer alusão, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Era que a palavra de conversão, de mudança de atitude, mudança de comportamento, para que o povo pudesse se converter. Mas você sabe que Israel, por diversos momentos, rejeitou os profetas. Mas mesmo assim, Deus sempre levantava. O povo rejeitava, humilhava, matava, maltratava e Deus sempre estava levantando. Sabe por quê? Deus queria ver o arrependimento do povo. Deus gosta do arrependimento. Deus não aceita o pecado de ninguém, mas Deus ama o arrependimento. Toda vez que nós que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus, Deus se agrada. Mas vou dizer um negócio, viu? Tem arrependimento, tem coisas que nós fazemos que precisamos pedir ajuda a Deus. Tem coisas para a gente se arrepender, nós precisamos conversar com Deus. Paulo chegou a nos dizer que Deus nos dará arrependimento. Se tem coisas que você fez, que você praticou e não consegue se arrepender, conversa com Jesus e peça a Deus, quebranta meu coração, tira toda a ruindade, tira toda a maldade, que eu possa me arrepender dos meus pecados, porque isso te agrada. E tenha certeza que Deus vai estar te ajudando nessa tarefa. Ainda nesse terceiro tópico, destaco aqui o seguinte, viu? Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37. Para aqueles que exercem liderança, uma delas é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis, de caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou pareça para você. Outra lição importante que podemos extrair é de que precisamos reconhecer a importância da unidade para a liderança eficaz. O povo de Israel estava destruído espiritualmente, economicamente e socialmente, mas o profeta, como líder, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. Veja só,
Israel, veja só, o profeta Ezequiel era a liderança, porque era o profeta escolhido por Deus. E ele foi levantado como profeta quando já estava lá na Babilônia. Na verdade, o Ezequiel ele era sacerdote, ele é filho de sacerdote e posteriormente também seria sacerdote. Mas nesse episódio daqui, ele foi levado para a Babilônia. Quando chega lá na Babilônia, Deus lhe dá certas visões, lhe chamando ele agora para ser profeta. Então ele foi profeta, chamado por Deus lá na Babilônia. E quando Deus leva ele agora no cemitério, podemos assim colocar, no Vale dos Secos, que funciona como fosse um cemitério, e começa a mostrar a situação toda do povo, ossos sequíssimos, ou seja, não existia vida nenhuma em Israel. E Israel estava totalmente morto. Se você for ver, uma notícia dessa, uma revelação dessa, abate qualquer um. A pessoa que está morto não tem como ressuscitar. Quem morreu não tem mais como ressuscitar. Se você for ver, o profeta Ezequiel poderia ficar triste e abatido, porque a situação de Israel não tinha jeito nenhum. Sabe por quê? De acordo com a nossa visão. Mas quando Deus entra na história, preste atenção, quando Deus entra na história, aqueles ossos que estavam sequíssimos começam a ter vida. Deus estava mostrando para Ezequiel que se o povo se arrependesse, se o povo voltasse para Deus, haveria vida, transformação, libertação. Porque para Deus não há nada impossível. Aos seus olhos, os ossos estavam sequíssimos, mas de repente Deus olha, mas profetiza. E quando o profeta profetizou, começou a aparecer nervos, carnes, pele. E Deus disse, olha, volta agora a vir o meu espírito, profetiza. E assim aconteceu. Aonde não tinha vida, passou a ter vida. Onde não tinha restauração, acabou tendo restauração. Com isso, Deus está mostrando para a nossa vida, nós que somos liderança, que nunca podemos desistir dos nossos liderados. Nós não podemos desistir do nosso povo, porque Deus tem uma chamada em nossa vida e uma chamada também para a nossa igreja. Nós não podemos desistir. Pode estar difícil como for, mas seu filho vai ter restauração, seu esposo vai ter restauração, sua igreja vai ter restauração, sua EBD vai ter restauração. Eu estou lhe falando, esta lição está fantástica, tem vários pontos importantes, viu? Mas quer saber o seguinte, já está inscrito? Já deixou seu like? Deus te abençoe. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que tem pontos importantes aqui, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, gráficos, cartazes, simulados, certificado, ideias de lembrança, ideias de apresentação do trimestre. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola. Se você quiser ser membro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Venha ser membro e receba todo o nosso suporte, viu? As dinâmicas nós enviamos no nosso grupo VIP. A paz do Senhor para todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo VIP, viu? Deus te abençoe os membros. Você recebe digitada a dinâmica, tá bom? Vamos para o nosso segundo. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1 da nossa lição. Com o título, O Caminho da Restauração. No item 1, reconhecer a necessidade de sua restauração. Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Assim como a cura de uma doença começa pelo diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os seus erros. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a real situação do israelita. Como é triste quando o líder não consegue enxergar a condição que se encontram os seus liderados. Não adianta fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. Veja só, eu costumo falar que com Deus não tem como enganar. Nós podemos enganar o nosso pastor, a nossa liderança, o professor, nós podemos enganar todo mundo. Mas nós estamos vendo aqui que o próprio Deus estava mostrando a situação de Israel para com o profeta.
Não tinha como ficar inventando desculpas. E você sabe, tem muitas pessoas que mesmo pecando, fica gostando de botar a culpa em A, em B, em C. Desde Adão e Eva, isso acontece até hoje. As pessoas pecam, andam desgarradas do Senhor e querem evitar desculpa. Eu pequei por causa disso, eu pequei porque minha carne é fraca, eu pequei porque eu não vigiei, eu pequei porque... Você pecou porque você quis. Você pecou porque você cedeu à tentação. Tentação não é pecado, mas quando você cede à tentação, você está cometendo um pecado. Então, nós devemos entender, nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E a liderança também precisa estar atenta. Perceber o seguinte, a minha igreja está orando ou não está orando? A minha classe da Escola Bíblica Dominical está chegando no horário ou está chegando atrasado? Quantos alunos participam da minha classe? Eu preciso saber isso para reconhecer se está precisando de uma restauração, de uma palavra de conserto, de mudança. E a liderança que tem essa responsabilidade, cai sobre nós a responsabilidade de chamar o povo ao arrependimento. Presta atenção, chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo para a restauração completa. A liderança precisa estar atenta. Agora, se a liderança fica passando a mão na cabeça, dizendo que é normal, que é assim mesmo, a nação vai continuar em pecado, desagradando ao Senhor. Há da liderança que é corrompida, há da liderança que anda desgarrada, há da liderança que não chama o povo ao arrependimento, porque esta é a vontade de Deus. Nós percebemos que o profeta Ezequiel é chamado, Deus mostra a situação da nação de Israel, e o profeta Ezequiel não fica botando desculpa não, viu? Não coloque desculpa nas tuas falhas, no teu pecado. Assuma a sua responsabilidade, é isso que agrada o coração de Deus. Vamos ao nosso segundo tópico e o segundo item, depender de Deus. O profeta Ezequiel foi surpreendido pela seguinte pergunta de Deus: Filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta respondeu, dizendo, Senhor Jeová, tu sabes. A resposta de Ezequiel reflete a uma visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé. Pois, em vez de emitir uma opinião de qualquer natureza, ele afirma, Senhor Jeová, tu o sabes. Tal resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito, agindo e confirmando que a restauração espiritual de um povo, ou mesmo de uma geração inteira, é obra exclusiva de Deus. Depender de Deus. Veja só, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando nós somos dependentes de Deus. Quando nós reconhecemos essa dependência, porque depender, todo ser humano depende, mas no entanto não reconhece. Mas quando o ser humano começa a reconhecer a sua dependência, que precisa de Deus para tudo, para respirar, para caminhar, para sobreviver, para andar, para gerar, nós dependemos do poder da ação de Deus. E precisamos reconhecer isso. Tanto que quando Deus pergunta ao profeta, pode? Na minha opinião, não pode. Nos meus conhecimentos, não pode. Com os meus estudos, não pode. Mas em vez do profeta emitir a opinião dele, ele diz, Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Deus ele pode fazer coisas que você não pode. Deus ele sabe coisas que você não sabe. Deus vai para o lugar que você não pode ir. Deus faz coisas inimagináveis em prol da nossa vida. Então, na verdade, quando nós falamos, o impossível não existe quando Deus está na história. Presta atenção, coloca aqui nos comentários, viu? Para que o povo possa se animar. O impossível não existe quando Deus está na história, porque ele vai tornar possível. Quando o profeta Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, então pode ficar comigo. Se é eu que eu sei, pode ficar tranquilo que eu vou estar resolvendo. Eu vou estar trazendo uma solução. Só que a solução de Deus também não é como nós queremos, não é no jeito que nós queremos, não é no horário que nós queremos, é da forma dele. Nós somos apenas servo e estamos aqui para cumprir com a nossa missão. Então a dependência de Deus mostra que assim deve ser toda a liderança. A situação difícil que estiver, sua EBD, sua família, tá difícil, pastor, tô chorando todos os dias, mas não desista. Dependa de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Vamos agora para o nosso segundo tópico e o terceiro item da nossa lição, que traz por título, fazer a sua parte. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve a participação importante. Primeiro, apontando os erros. Segundo, exortando a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que volte para fazer o que é certo.
Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como o Senhor me deu ordem. O líder deve buscar a orientação divina para falar, para fazer tudo segundo ele quis para os seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo os erros. Ezequiel demonstrou humildemente a dependência de Deus, por isso seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Qualquer ministério que você tenha, faça qualquer coisa, mas você deve reconhecer as suas limitações e atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Mas nós temos a nossa parte. Deus, irmãos, ele utiliza de nós. Deus utiliza do nosso ministério, dos nossos talentos, para que a obra do Senhor possa estar acontecendo. Deus vai te usar para restaurar a tua igreja. Deus vai te usar para restaurar a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Mas nós precisamos ter atitude. Nós precisamos reconhecer nossos erros. Nós precisamos mudar de atitude e fazer alguma ação. Não adianta ficar de braços cruzados. Não adianta ficar esperando cair do céu, não. Você precisa ter atitude segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos ter atitude, mudar de comportamento, fazer alguma coisa, buscar o Senhor, clamar o Deus. Principalmente você que é liderança. Tem que estar incentivando, motivando os seus liderados a mudar de atitude também. E até na hora de chamar a atenção, de corrigir os liderados, precisa ter bastante sabedoria. Irmãos, nós não estamos aqui, irmãos, para ofender ninguém. Nós não somos chamados para maltratar ninguém. Até na hora de correção, de corrigir algum irmão, precisa ter bastante sabedoria. Sabe por quê? A correção não é para matar ninguém, é para dar vida. A correção é para dar vida às pessoas. E nós que somos lideranças, precisamos ter bastante sabedoria quando conversamos com alguém, quando chamamos alguém para aconselhar. Tem muitas pessoas que na hora do conselho, em vez de dar vida, acaba matando. Nem todo mundo tem a habilidade de relacionar com o outro. Nem todo mundo tem a sabedoria de conversar com o outro. Mas isso é Deus que dá. Se você não tem, peça a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai abrir seu entendimento para que você possa se relacionar melhor com as outras pessoas. Por isso, a liderança precisa ter atitude, comportamento, chamar o povo para arrependimento e principalmente sabedoria para lidar com o outro. Vamos dar início agora ao estudo, o nosso terceiro tópico, que traz por título uma chamada restauração. No item 1, uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada de pós-moderna, uma geração em que os não crentes não acreditam mais em verdades absolutas. Os fenômenos de pós-modernidade têm levado as pessoas a buscar o prazer a qualquer custo e o relativismo ético e moral. Como resultados, temos visto diversas mazelas na sociedade, entre elas a violência urbana crescendo a cada dia. O divórcio foi banalizado, destruindo muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo. À semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, esta geração também carece de uma restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Os que exercem lideranças estão sendo desafiados a todo momento a se manterem fiéis a Deus. Veja só, essa questão da pós-modernidade faz exame dessa geração, a modernidade que está tendo aí. As pessoas, irmãos, estão preferindo acreditar na mentira do que a verdade. É como se não existisse a verdade. Por exemplo, a verdade para mim pode ser a mentira para você. A mentira para você pode ser a verdade para mim. Ou se quando fala assim, acerca da verdade é relativismo, está dizendo o seguinte, a verdade pode ser sua e não para mim. Por exemplo, a cor preta pode ser bonita para mim, mas para você pode ser feia. Isso é relativo de cada um. Mas isso, irmãos, está tratando também com relação à fé cristã. Deus pode existir para você, mas para mim não existe. Isso é relativo de cada um. A necessidade de se purificar, a necessidade de se santificar, isso é relativo. Cada um faz aquilo que quer. E nós sabemos que essa atitude leva essa geração pós-moderna para o pecado, para o distanciamento de Deus. Só que devemos entender o seguinte, nós não somos a sociedade, nós somos a igreja. Nós não podemos nos comportar como a sociedade se comporta. Nós não podemos agir como a sociedade age. Enquanto a sociedade estiver pecando, enquanto a sociedade não acreditar em Deus, preferir a mentira do que a verdade, nós devemos pregar e viver. Não adianta você pregar, você tem que viver. Se você acredita na diferença, viva a diferença. Se você acredita na santidade, viva na santidade. Agora, se você prega, se você canta em santidade e você não vive, de nada adianta. Sabe por quê? A vida cristã é feita de prática. Nós precisamos praticar para que as pessoas que estão ao nosso redor possam observar, olha, ali é crente, ali é um vaso de Deus, ali é um homem de Deus, ali foi transformado, que outra hora vivia no pecado, vivia no mundão, mas foi restaurado por Deus. Então esse é o projeto de Deus para com essa sociedade que está distanciada, está afastada, é a restauração.
Deus não se alegra na morte de nenhum ímpio. Deus quer que o ímpio se converta, deixe o seu mau caminho e passe a seguir a Cristo Jesus. A restauração é o maior projeto de Deus para a vida dos pecadores. Deus quer restaurar a todos, viu? Vamos agora para o nosso terceiro tópico e o segundo item, um alerta aos líderes. A exposição excessiva das redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa vida privada, pois todo momento estão expondo fotos e vídeos de sua família e de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e vida pessoal nas redes sociais e muito menos nos seus liderados. Deus conta com os líderes que, semelhante a Ezequiel, se dispõem a ser usados para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito Santo de Deus diante das mídias. Veja só, meus irmãos, entenda o seguinte. Esse processo de libertação, de santificação, nos dias de hoje, se faz necessário. Hoje, irmãos, o ser humano cada vez mais está pecando com o Senhor. Cada vez mais, o ser humano está distanciado. As redes sociais, citadas aqui neste momento. As pessoas, irmãos, passam o dia todo nas redes sociais. E veja só que eu sou youtuber. Quem ficar nas minhas redes sociais só vai ver conteúdo. Eu posto conteúdo sempre que é possível. Na verdade, hoje nós estamos trabalhando com essa área, tá bom? Mas, no entanto, eu não posso viver minha vida toda focado nas redes sociais. Até porque eu não sou pastor online. Eu sou pastor de igreja física. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus de Itaulândia, tá bom? Manda para o meu pastor presidente, pastor Junias. Então eu congrego, vou para a igreja todos os dias, tenho as minhas funções e exerço. Eu não posso ser crente online, eu não posso ser um pastor online. Eu tenho que estar frequentando a igreja, eu tenho que ter um pastor, eu tenho um pastor e tenho as minhas responsabilidades na igreja. Mas hoje, irmãos, as pessoas têm mais se preocupado em ganhar seguidores, a ser famoso, a ser reconhecido, a viver disso aí. E muitos têm exposto a sua família, prejudicando totalmente isso. Então vamos ter bastante cuidado, vigiar. Utilize as redes sociais para ganharmos para Jesus, para anunciar o evangelho. Quantas pessoas utilizam as redes sociais para dar piada, a colocar nos status aquela mensaginha para o outro, ofendendo, prejudicando? Deus não está nesse negócio não, viu? Não utilize as redes sociais para falar mal de ninguém. Não utilize as redes sociais para agredir a imagem de ninguém. Não utilize as redes sociais para prejudicar ninguém. Nós fomos chamados para restaurar vidas e não para destruir vidas. Toda vez que nós estamos magoando o outro, prejudicando o outro, nós estamos fazendo a obra do nosso inimigo e não a vontade de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item da nossa lição, que traz por título um alerta aos maus líderes. Ezequiel, no capítulo 34, faz uma comparação importante mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. O profeta do Senhor revela que o mau pastor, líder, não é somente egoísta, mas é também destrutivo. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às escrituras sagradas. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando a liderança que busca obedecê-lo em tudo. Veja só. A liderança, irmãos, precisa ter conhecimento das doutrinas bíblicas. Qualquer pessoa que quer ser líder na igreja precisa conhecer a Deus, precisa estar convertido, precisa estar liberto. Sabe por quê? Nós seremos exemplos. As pessoas vão olhar para você que é a escola dominical e ser exemplo. Então você precisa chegar cedo na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, nos cultos de oração. Você precisa respeitar, não pode ficar falando mal de um, falando mal de outro. Então a liderança precisa ser exemplo. Quando o profeta Ezequiel fala aqui acerca dos maus pastores, dos maus líderes, exatamente por isso. Não estava dando exemplo. Em vez de fazer o povo buscar a Deus, estava incentivando para que o povo pudesse praticar o pecado. Sabe por quê? Se a liderança peca, a tendência também é que os seus liderados estejam pecando. Então nós precisamos nos afastar do pecado, para que as pessoas que estão subordinadas a nós possam ter a mesma vontade. As pessoas que querem ser crente igualmente você, querem orar igualmente você, querem pregar igualmente você, querem ensinar igualmente você. Nós precisamos ser exemplo. Mas você sabe que ser exemplo é difícil. É muita responsabilidade. Mas se Deus te chamou também para isso, você não pode fugir. Se Deus te chamou para ser professor, não fuja não, não entrega não. Se Deus tem chamado para você, você não deve fugir, senão você vai ser um Jonas. E Deus não chamou liderança para ser Jonas não, viu? Deus quer que você vá em nome de Jesus. Então as lideranças, irmão, precisam ter responsabilidade e compromisso, porque a nossa conduta, o nosso comportamento pode incentivar pessoas a buscar a Deus, como também se afastar. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes não colocaram pessoas para fora da igreja?
por causa da sua atitude, do seu comportamento. Quantas lideranças não trouxeram vergonha para o evangelho? E isso tem que ser repreendido, não deve ser permitido em nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus esteja nos protegendo, nos guardando, que nós venhamos rejeitar todo tipo de pecado, todo tipo de tentação, que nós podemos vencer, porque o nosso objetivo é morar no céu. O nosso objetivo é morar no céu, mas para que isso aconteça, nós precisamos viver em santidade. Vamos agora para a nossa conclusão. Mas antes, quer saber o seguinte: já está inscrito no canal? Deus te abençoe. Vamos bater a nossa meta de 20 mil inscritos até o dia 1º de dezembro, em nome de Jesus. Deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. Grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens, como o profeta Ezequiel, que anuncia a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos. Basta que venhamos reconhecer os nossos erros e voltemos para o Senhor. Deus aceita o arrependimento. Deus nos perdoa os nossos pecados. E o projeto de Deus é restauração, é mudança de comportamento, de atitude. Diante da nossa mudança de atitude, diante do nosso arrependimento, Deus nos restaura. Assim também como Deus fez com a nação de Israel. Deus restaurou, reconstituiu a nação de Israel como um povo santo e escolhido. E um dia toda a nação vai ser restaurada espiritualmente. Por quê? Vão reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Esta restauração de Israel, quando a Bíblia diz, e todo Israel será salvo, só vai acontecer no final da grande tribulação, tá bom? É quando Israel vai ser salva. Se você tiver interesse e mais conhecimento sobre isso, recomendo você comprar o meu livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo direitinho com relação a isso, tá bom? Custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Meu WhatsApp está passando aqui. Mas encerro deixando a paz do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Baixe o nosso aplicativo, na descrição tem um link, e acesse o nosso site www.descomplicandoteologia.com.br. E em breve o nosso curso para professores e superintendente da EBD. Aguardem!